Ok, Whitson. O 3, que 2, 1. motivou essa fala do governador de atribuir a greve a situações políticas, a políticos que estariam envolvidos aí por trás dessa... Bem, a única coisa que nós podemos estar aí associando a essa fala é o fato de eu ter sido candidata para deputada estadual. Mas é um direito meu, legítimo, inclusive ele foi candidato. Qualquer cidadão ligado a um partido pode fazer isso, mas também não é direito dele estar com inverdade dizendo que nós estamos usando o movimento para isso. Principalmente porque eu já declarei, não sou pré-candidata, não serei candidata. Se fosse, seria um direito, mas não sou. E o movimento não foi para a rua por causa disso. Não é a professora Ana Cristina, que tem pretensões políticas e está utilizando o movimento. O movimento foi para a rua porque nós estamos há 2 anos com os nossos salários achatados e estamos sem nenhum diálogo com o governador do estado, que age hoje de forma arbitrária. Ana Cristina, complementando, você estava dizendo para a gente, como é que ontem havia uma negociação de 15,14%, 19%, né? O que aconteceu para isso não acontecer hoje de 15% para se transformar para 8%? Bem, ontem nós saímos da Casa Civil com uma proposta do governo de 15,19% e mais alguns itens da pauta, e estávamos certos de que esse era um ponto pacífico, pois perguntamos várias vezes se era o percentual final do governo, e o chefe da Casa Civil, diante de deputados, como o presidente da Comissão de Educação, o líder do governo, a deputada Joana Dark, Débora Menezes, o deputado João Luiz e o deputado Rosenha, disseram que sim. Pedimos um documento, disseram que não havia necessidade porque as pessoas que estavam ali iam dar credibilidade à proposta. Entretanto, fomos para a nossa base, inclusive passamos a informação, defendemos, mas também dissemos a verdade, que era um governo que, de certa forma, ditador e autoritário, e que era aquilo ou nada. Talvez isso tenha magoado o governo do Estado, que é muito ruim para um chefe de Estado e um homem político, e talvez tenha sido isso que tenha desencadeado esse comportamento no dia de hoje. Mas deixando bem claro que os trabalhadores são os mais penalizados e que nós, trabalhadores em educação, vamos apreciar esse comportamento amanhã e a categoria vai decidir os rumos que vamos ter daqui para frente. O governador também disse que a categoria também agiu com desrespeito, ele usou a palavra desrespeito quando falou quando foi questionado sobre o atraso nas negociações do sindicato com o governo. Houve esse desrespeito? O que você tem a dizer sobre isso? Nós estamos lidando com pessoas, né? Do mesmo jeito que ele se aborrece e toma uma medida dessa com os trabalhadores, hoje, os trabalhadores também se aborrecem por não ter a lei da database cumprida e aguentam até onde podem. E quando nós lidamos com seres humanos, cada um reage à sua revolta à sua maneira. Então, eu volto a dizer, um político não pode levar as coisas para o coração e nem para o umbigo, porque um político ele tem que saber lidar, principalmente com a população, e os trabalhadores em educação são parte dessa população, são parte da sociedade do Estado, e ele não pode se dar ao luxo de se melindrar, porque os trabalhadores resolveram extravasar, depois de muito tempo, o massacre que sofrem por terem os seus salários achatados. Ana Cristina, o professor Lima falou hoje que iria substituir os professores durante uma coletiva. Qual a opinião da categoria sobre essa fala do governador também? Sinceramente, isso aí tem nome, né? Se ontem eu me expressei em relação ao autoritarismo, eu acho que não estava errada. Porque ameaçar os trabalhadores de tirar a sua fonte de renda não tem outro nome. Portanto, a categoria sente-se indignada e revoltada com essa atitude por parte do governo. As falas na Assembleia tiveram alguns movimentos sindicais ligados ao Partido dos Trabalhadores. Você não acha que também corroborou para essa fala do governador hoje? Eu não posso responder pelo Partido dos Trabalhadores. Eu não pertenço a ele e também não posso ter a responsabilidade pelas falas das pessoas. Então, é mais adequado que nós estejamos nos dirigindo ao Partido dos Trabalhadores para verificar isso. Mas o presidente da República pertence ao Partido dos Trabalhadores e o governador esteve com ele ontem, inclusive ganhando incentivos para a moradia popular no estado do Amazonas. Então, não sei por que a chateação dele.
E Ana, já que ele deu esse ultimato aí para segunda-feira, né, no caso para os professores que não voltarem até segunda, fazer a contratação de novos profissionais. Como é que fica agora, qual é o rumo que o Sintemp vai tomar entre hoje e amanhã, já que amanhã é o último dia útil antes dessa data proposta pelo governador? Nós vamos estar amanhã em assembleia decidindo com a categoria os rumos, mas também aos colegas que forem se sentirem prejudicados, nós vamos estar aqui com o nosso jurídico dando total apoio, mesmo sabendo que a Justiça do Amazonas tem um lado e não é o lado dos trabalhadores. Ana, sobre, já que você tocou nesse ponto da Justiça, né, sobre aquela multa, né, que vem correndo, como é que está essa situação hoje na Justiça com o Sintemp? As contas do sindicato estão bloqueadas no estado inteiro. Todo dia está saindo 30 mil das contas do sindicato. Quando cair o nosso repasse agora vai ser todo engolido. Nós não vamos ter dinheiro para pagar nem os funcionários, nem a sede e possivelmente na próxima vez que atendê-los, vou atendê-los na rua. Mas nós não vamos calar a nossa voz porque o sindicato, enquanto prédio, ele é só um espaço físico, mas o sindicato somos todos nós, os trabalhadores em educação do estado do Amazonas, e aí não tem como calar a voz dos trabalhadores. Essa é a mesma pergunta em relação a 60%. Segundo o governo, somente 60% dos professores eles estão mantidos dentro da sala de aula. Você disse que isso não condiz com a realidade do movimento, né? De que 60% dos professores estão na sala de aula. É verdade, não condiz, porque se você pegar todas as assinaturas de professores grevistas no estado inteiro, nós vamos ver que esse percentual é bem maior. Não sei quem é que está informando o governador, mas ele precisa rever seus assessores. E vale ressaltar... Ele tinha comentado essa questão aí, que pouco menos de 10% do total de trabalhadores tinham participado da Assembleia, e por isso ela achou que a maioria não tinha acatado aquela primeira proposta. Mas as leis trabalhistas, elas são bem claras. Não há um percentual para você deflagrar uma greve. Nós, inclusive, fizemos 5 assembleias. Nós saímos de 80 para 500 e depois de 500 para 2.000. Portanto, não é qualquer assembleia. A assembleia e a greve é uma construção. Você deflagra, instala e vai construindo a greve conforme o movimento e vai crescendo. E nós chegamos a um ápice onde nós tivemos muitos trabalhadores na rua e tivemos também não só os trabalhadores, mas apoio das mães, dos pais e dos nossos alunos. Queria que você falasse também da progressão que foi mandada dos projetos de lei enviados para a Assembleia. Bom, vale ressaltar que a greve ela não é somente dos professores. Então, quando ele fala que 60% dos professores estão mantidos na escola, essa informação ela não é verdadeira, porque nós temos aí o grupo de apoio. Quem é o grupo de apoio? São os merendeiros, os vigias, os ASGs, auxiliares de serviços gerais, os assistentes técnicos. Então, não é somente os professores que estão buscando essas pautas e a data base, principalmente. São 2, na verdade, né? Quanto às progressões, o nosso ponto de discordância na reunião foi basicamente as progressões, porque no caso da minha categoria, do qual eu represento servidores administrativos, o nosso prejuízo é ainda maior, porque nós estamos desde 2018 com atraso nessas progressões. Enquanto os professores têm um atraso só de 2022, nós temos 3, e para o ano que vem serão 4 atrasos. E esse foi o grande ponto da discussão lá, que nós precisamos dessas progressões. Inclusive, tem servidores que estão aguardando essa atualização desde 2018 para entrarem com o processo de aposentadoria. Que essas progressões é o que faz o salário do servidor aumentar. Atualização que deveria acontecer a cada 18 meses e não acontece. Eu queria que você comentasse a respeito da resposta do governador, que o governo não tem dinheiro e fez até o que pôde, né, em relação a esse reajuste salarial. O que você diz sobre isso? Na verdade, eu não sei como é que é feito esse cálculo deles. A gente questionou isso ontem bastante, porque nós, inclusive, colocamos para ele que do recurso do Fundeb, o que ele pode usar de mínimo é 70%, mas ele pode, inclusive, chegar a 100%. Isso depende dele querer fazer. Então, ele pode tirar dos 30%, sim, para nos conceder o reajuste. Ele tem um limite ali, claro que seguindo sempre uma regra. Ele não vai tirar os 100%, mas ele pode esticar um pouquinho mais isso, porque o limite é 70%. E ele está alegando que dentro de 70% ele não consegue atender, por exemplo, as progressões, que foi o ponto mais alto da discussão. Nós concordamos já com os 15,19%, como a Ana falou, nós não tínhamos divergência no percentual, nós tínhamos divergência no escalonamento. Mas a grande discussão que ficou, que ainda era para ter uma resposta hoje,
ou amanhã era sobre o estudo das progressões horizontais, porque nós abrimos mão que fosse pago imediatamente, mas que eles nos fornecessem o estudo. E hoje fomos pegos de surpresa com essa coletiva dele. Eles deram um prazo para apresentar esse estudo, porque até agora a gente não tem. Era para hoje ou amanhã, que aí nós iríamos fazer a assembleia em cima desse estudo. Por isso que ontem não fizemos assembleia, estávamos aguardando o estudo. E, infelizmente, hoje de manhã fomos pegos de surpresa com algo totalmente diferente do que tínhamos negociado ontem. E aí agora é levar para a Assembleia e apresentar o que ele já determinou como diálogo final, né? Porque ali ele já deixou claro que não tem mais diálogo, e nós vamos apresentar e a categoria vai decidir. Eu queria ter mais uma dúvida em relação, porque a Giovana perguntou durante a coletiva que o sindicato não havia negociado ao longo do... Na verdade, que o sindicato não tinha negociado com ele ao longo dos meses, disse que não teria sido recebido, mas que estava de portas abertas durante esse período. Mas você alegou que teve pelo menos umas 10 tentativas, né, do Sinteam conversar com o governador. 10 tentativas só em 2023, porque em 2022 nós temos mais de 200 ofícios para provar que tentamos abrir a mesa de negociação e nenhum deles foi respondido para o governador do estado e para a Secretaria de Educação. Portanto, mais uma vez, falta com a verdade o governo do estado quando diz que os trabalhadores não buscaram o diálogo e nem a mesa de negociação. Nós estamos aqui abertos a tudo, tanto é que quando conseguimos através da Comissão de Educação abrir a mesa, nós estivemos lá. Infelizmente foi suspensa a mesa e só foi reaberta novamente com a instalação da greve. Então não são os trabalhadores que são intransigentes. Se há intransigência, não é de nossa parte, mas do nosso empregador. Eu queria que ficasse um pouco claro a questão dos descontos, né, relacionados às faltas, porque o sindicato diz que a folha fechou no dia 10 e que não era para ser descontado, que não podia. Isso foi questionado durante a mesa, os professores tentaram entender o porquê que foi descontado, porque o governo diz que a partir de segunda vai ter um prazo, né, para repor esse dinheiro de volta. Sim, todo mundo sabe que a folha do Estado ela não fecha, na verdade dia 10, entre 10 e 15 sai um espelho, ela fecha efetivamente no dia 20 e depois ela começa de novo a girar para o mês seguinte. Então, se você pegar os contra-cheques que estão zerados, contra-cheques que estão com mais de 1.800 de desconto, e você vai ver que o governo do Estado agiu de uma maneira autoritária, usando de seu poder, inclusive para refazer a folha, porque nós temos contra-cheques sem desconto no portal do servidor e 2 dias depois contra-cheques com desconto. Então, age muito rápido a máquina do Estado quando é para prejudicar o trabalhador. Eles disseram alguma coisa lá na hora, o porquê que descontaram? Porque eles alegam em nota para a gente, para a imprensa, que eles descontaram porque consideram a greve ilegal e consideram a decisão da Justiça. Exatamente, foi essa a desculpa que eles utilizaram. Mas se você buscar a história do movimento sindical e no estado do Amazonas, a história das greves da educação, que as maiores greves foram feitas pela educação depois das greves do movimento sindical metalúrgico, você vai ver que isso nunca aconteceu. É a primeira vez que o empregador, é a primeira vez que em fase de recurso o nosso empregador desconta de fato o salário como forma de pressionar os trabalhadores e como forma de assediar moralmente os mesmos para que nós estejamos retornando imediatamente para as nossas salas de aula. Hoje, como presidente do Sinteam, a partir de amanhã vocês vão se reunir à Assembleia, mas hoje, qual que é o seu posicionamento a respeito desse índice de reajuste salarial para apresentar amanhã para eles? O que você espera? Amanhã não tem o que apresentar, não. O índice não chega nem à inflação de 2022, que foi 10,54 no menor indexador. Se fôssemos pelo maior, chegaríamos quase a 12. Então, o que tem que apresentar amanhã é só a continuidade ou não da greve, deixando bem claro para os nossos colegas trabalhadores em educação que nós não estamos lidando com um governo que saiba expressar o que é democracia. Nós estamos lidando com o governo que é repressor e que sabe usar da sua força e do seu poder para estar massacrando os trabalhadores.